Moshi Super Nerds! E hoje vamos começar o último assunto do nosso curso de Bioquímica Básica, que é o metabolismo dos compostos nitrogenados. Dentro dessa parte de nutrição e medicina esportiva, nós temos três principais macronutrientes, né? Carboidratos, lipídios e proteínas. Nós já terminamos de estudar os carboidratos e os lipídios, pelo menos essa parte básica. Esses caras em específico, que tem esse grupo amino, os compostos nitrogenados, ou que contém nitrogênio, eles vão ser usados principalmente para formar os aminoácidos e os nucleotídeos. Nucleotídeos são partes fundamentais da formação do nosso DNA. Só que a gente não vai se aprofundar em nucleotídeos porque isso é assunto de biologia molecular. Os nucleotídeos, eles são partes fundamentais da formação do nosso DNA. Só que a gente não vai se aprofundar em nucleotídeos porque isso é assunto de biologia molecular, quando a gente estiver estudando DNA, cromossomos e tal. Inclusive, em breve a gente vai lançar aqui o curso de biologia molecular. Eu já tenho o livro, já estou preparando as aulas. Os aminoácidos, por sua vez, vão ser os principais formadores das proteínas. Só que, como eu falei para vocês, esses compostos, eles têm um nitrogênio como diferencial dos outros dois, que são as gorduras e carboidratos. Esse nitrogênio, ele tem que vir de algum lugar. Hoje a gente vai estudar como esse nitrogênio chega no nosso metabolismo e os passos iniciais do metabolismo desse nitrogênio, ou seja, depois que a gente obtém o nitrogênio da alimentação, como ele é metabolizado inicialmente? A gente transforma no que? Ou seja, o processo de biossíntese, né? Obtivemos esse cara da alimentação, vamos utilizar ele na biossíntese, no anabolismo de alguma coisa. O nitrogênio, ele chega ao nosso metabolismo através de um processo chamado ciclo do nitrogênio. Você não precisa saber de forma aprofundada. Eu vou mostrar aqui os passos do ciclo do nitrogênio, vou explicar como é que ele funciona, mas você não precisa saber os passos em detalhes, sabe? Decorar bactérias nitrificantes. Esse nitrogênio vai chegar na nossa alimentação através do ciclo do nitrogênio. Ele vai ser convertido em aminoácidos e nucleotídeos. Posteriormente, os compostos nitrogenados que sobram ali no nosso metabolismo vão ser catabolizados através de um processo chamado ciclo da ureia. Então é essa parte aqui que você tem que se concentrar. O que acontece com os compostos nitrogenados quando eles estão de fato no nosso metabolismo. Então não se preocupa em memorizar o nitrogênio lá absorvido pelas bactérias nitrificantes, não sei o que. Não se preocupa com isso. Eu vou mostrar, mas saiba que não tem tanta importância assim para a proposta aqui desse curso do canal, né? Então tá aí o ciclo do nitrogênio. Eu enumerei aqui os passos mais importantes. Nós temos o nitrogênio atmosférico, você não consegue absorver, tá? Então, os animais não conseguem pegar o nitrogênio direto da atmosfera para utilizar para formar os aminoácidos. Então, o que é que acontece? Existem algumas bactérias chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio do ar e transformar em amônia, né? Eu vou falar amônia aqui ao longo da aula, galera, mas saiba que eu estou simplificando. É o íon amônio, tá? Mas, enfim, quando eu disser amônia, saiba que eu estou falando de NH4, o íon amônio. Então essas bactérias fixadoras pegam o nitrogênio do ar e transformam em amônia. Existem outras bactérias chamadas nitrificantes que vão pegar essa amônia e transformar em nitrito e nitrato. Então, passo 2 ali, bactérias que vão pegar a amônia, que já foi transformada por outras bactérias, e transformar em nitrito e nitrato. E no passo 3, finalmente, as plantas, em conjunto com essas bactérias, vão conseguir pegar nitrito, nitrato e amônia e incorporar nos aminoácidos delas. E aí, os animais carnívoros comem as plantas, os onívoros comem os dois, né? Então, é mais ou menos dessa forma que o nitrogênio chega da atmosfera até o nosso metabolismo. Existem bactérias que convertem eles em amônia, nitrato. As plantas conseguem utilizar isso para fazer aminoácidos
e a gente vai consumir as plantas, ou seja, vamos conseguir os aminoácidos a partir delas. E como é que o nitrogênio volta para a atmosfera? Bem, no processo de decomposição, existem bactérias que vão jogar o nitrogênio de volta na atmosfera a partir dos organismos mortos. Além disso, ao longo do ciclo, existem essas bactérias chamadas bactérias anamox, que pegam alguns intermediários do ciclo e jogam de volta na atmosfera na forma de nitrogênio. Então, basicamente é dessa forma que o nitrogênio chega no nosso metabolismo. Você não precisa se aprofundar aqui, ciclo do nitrogênio, o paciente não quer saber se você sabe quais as bactérias que convertem nitrogênio na atmosfera, não, nada disso. Mas é bom você ter uma noção disso, mas não se preocupe em memorizar nada. Beleza, agora vamos ver, depois que você consome, né, plantas ou carne, como esses aminoácidos vão chegar no seu metabolismo. O Lehninger, ele tem um esquema muito mais detalhado. Esse é o esquema do Lehninger, só que eu apaguei algumas partes para ficar menos poluído e eu consegui chegar no ponto que eu quero. Então, lá no livro, por volta da página 700, você vai encontrar esse esquema aqui muito mais detalhado, inclusive com as células e tal. Mas para o que eu quero mostrar aqui, para a ideia que eu quero passar nesse slide, eu apaguei algumas partes e vamos entender como é que esses aminoácidos, depois que você se alimenta, eles chegam no seu metabolismo para serem utilizados. Então, inicialmente, está lá a carne no seu estômago, vai ser liberada a gastrina vai estimular a liberação de ácido clorídrico e vai deixar o pH do seu estômago ácido. Isso vai fazer com que o pepsinogênio, que é uma forma inativa de uma enzima, se transforme em pepsina e comece a quebrar essa proteína em cadeias de aminoácidos menores. Depois que o alimento chega na primeira parte do seu intestino, né, o duodeno, a acidez que ele traz lá do estômago vai fazer com que seja liberado secretina, um hormônio que vai estimular o pâncreas a liberar bicarbonato. Esse bicarbonato vai neutralizar o pH ácido que está vindo lá do estômago e tornar o pH 7. Isso vai fazer com que outro hormônio entre em ação, a colecistocinina. Ela vai estimular o pâncreas a liberar as enzimas pancreáticas. Lá no livro você encontra o nome de todas essas enzimas. Não acho interessante você memorizar, pelo menos no momento, para a ideia que eu quero passar aqui. Mas saiba que são várias enzimas que quebram aminoácidos e elas têm nomes. Elas provavelmente são importantes de você aprender, mas você vê lá. E aí essas enzimas vão quebrar essas cadeias de aminoácidos em aminoácidos. Finalmente a gente tem o aminoácido em si. Esse aminoácido ele vai ser absorvido pelo epitélio intestinal e vai ser enviado para o fígado, onde ele vai ser quebrado. O aminoácido, galera, ele é formado por um esqueleto carbônico e a parte que tem o nitrogênio, que é chamada o grupamento amina, que seria, a gente vai chamar de amônia, mas saiba que é o íon amônio, que vai estar circulando por aí. Esse esqueleto carbônico, ele vai entrar na via glicolítica, a gente vai ver mais para frente como é que ele entra na via glicolítica para formar energia. E esse grupamento amina é o cara que vai entrar no nosso metabolismo para realizar a biossíntese de aminoácidos, que são os caras que vão formar suas proteínas, e biossíntese de nucleotídeos. Então, basicamente, é assim que o nitrogênio da atmosfera chega no seu metabolismo. Tá bom, a gente já viu como é que as proteínas são degradadas, digeridas e se transformam no grupo amino, né, que vai ser utilizado para formar nossos aminoácidos. Mas qual o caminho bioquímico por onde isso vai acontecer? Bem, a gente tem dois aminoácidos muito importantes no início desse processo, que são o glutamato e a glutamina. Eita, professor, eu já vi, viu? Suplementação em glutamina. Então, é nessa parte aí que ela entra. Não se preocupe que a gente vai ter aula específica sobre suplementação falando de diversos aminoácidos. Então, provavelmente a gente vai ter uma aula só sobre glutamina e provavelmente a gente vai ter uma aula sobre diversos pré-treinos. Claro, eu não vou mostrar nenhum pré-treino de determinada marca, né? Mas eu vou mostrar a composição. Olha, nós temos esse pré-treino aqui, nós podemos ver que tem esses aminoácidos. De que forma eles ajudam no metabolismo? Bem,
eles vão entrar em determinadas partes, não sei o que. Então, é por isso que nessa parte de bioquímica básica a gente está estudando as vias e os princípios dessas vias. E aí depois é que a gente entra em dietas, suplementos e tal, porque não adianta de estudar aquilo se você não conhece as vias, porque não vai ser um conhecimento aprofundado. Mas voltando aqui ao ponto, esse grupamento amino ou amônia, lembra que a gente está simplificando, na verdade é o íon amônio, né, que é o NH4+, essa amônia ela precisa se tornar os aminoácidos importantes do nosso metabolismo. E os dois aminoácidos que vão participar do processo inicial são principalmente o glutamato e a glutamina. E como eles são feitos? Bom, a glutamina vai ser formada pela enzima glutamina sintetase. Essa enzima, glutamina sintetase, vai pegar a amônia e o glutamato, juntar e formar a glutamina. E o glutamato, de onde ele vem? Ah, já sei, professor. Se a glutamina é feita a partir da glutamina sintetase, o glutamato vai ser feito através da glutamato sintetase. Não, na verdade, os animais, né, os vertebrados, eles não têm glutamato sintetase. Nós obtemos altos níveis de glutamato nas nossas vias bioquímicas através de um processo de transaminação do alfa-cetoglutarato que está vindo lá do ciclo de Krebs. Então lembra que na aula de ciclo de Krebs eu falei para você, ó galera, nosso corpo ele dá essa volta toda porque os intermediários são importantes. Tá aqui um exemplo. O alfa-cetoglutarato, que é um dos intermediários lá do ciclo de Krebs, ele sofre um processo de transaminação, né? Ou seja, vai ter uma enzima que vai transferir um grupamino para ele e transformar ele em glutamato, falando em linhas gerais, né? E aí esse glutamato, através da glutamina sintetase, vai se unir com a amônia e formar a glutamina. Esses dois caras, glutamato e glutamina, vão ser basicamente transportadores de grupos amino pelo nosso corpo, pelas nossas vias bioquímicas. Então, basicamente é o seguinte, depois que tem todo aquele processo lá da nossa alimentação e da quebra, nós temos a amônia. Essa amônia, ela precisa ser transportada pelo nosso corpo. Quem vai fazer isso é o glutamato e glutamina. Eles vão sair por aí, nas nossas vias bioquímicas, entregando essa amônia para formar outros aminoácidos, entenderam? Então aí a gente tem um esquema do Lehninger mostrando isso. O glutamato, ele está formando a glutamina, tá vendo aí, ó, glutamato, glutamina, e essa glutamina está dando origem a vários outros aminoácidos. Esses aminoácidos que a glutamina forma, eles vão regular alostericamente a glutamina sintetase, freando a atividade dela. Regulação alostérica, galera, é um assunto um pouquinho complicado de você entender se você nunca viu. Como eu disse, eu dou prioridade às pessoas que vêm assistindo às nossas aulas. E tá tudo de graça aí, tá tudo disponível. Então, se você quer entender melhor a regulação alostérica, eu recomendo as minhas aulas sobre glicogênio, tem lá, metabolismo do glicogênio, e gliconeogênese. Provavelmente nessas aulas aí você tem esquemas detalhados com exemplos de regulação alostérica. Eu vou tentar explicar aqui a regulação alostérica, mas saiba que é muito difícil você pegar dessa forma. É necessário você ver como é que ela funciona. E a gente tem esquemas de como a regulação alostérica funciona nessas outras aulas. A regulação alostérica, o princípio dela é basicamente esse. Quando você tem um processo no nosso corpo que forma alguma coisa, esse processo precisa ter um mecanismo que freia ele, para ele não acontecer de forma exagerada, de forma exacerbada. Um desses processos é a regulação alostérica. A regulação alostérica faz com que o produto de alguma coisa consiga se ligar no cara que está formando ele. É como se o produto se ligasse na fábrica e freasse ele, ou seja, estimulasse ele a parar de fazer aquilo. Então, é o que você está vendo aí, ó. O glutamato forma glutamina, a glutamina está dando origem a vários aminoácidos. Esses aminoácidos, quando eles estão em excesso, eles se ligam. Quando você vê esse X, é um processo de inibição.
eles se ligam na glutamina sintetase e inibem a atividade dela, começam a frear a atividade dela. Isso é um exemplo de regulação alostérica. Para você entender regulação alostérica bem, é interessante que você tenha uma bagagem, e essa bagagem está toda aí disponível de graça, bem bonitinha, é um conteúdo incrível do nosso canal aqui na Estação Atlas. Agora a gente tem um esquema maior da via glicolítica e como alguns intermediários dessa via glicolítica se tornam aminoácidos. Então, ao longo da via, alguns intermediários eles conseguem ser convertidos em aminoácidos através de processos de transaminação, ou seja, vão existir enzimas que vão transferir grupos amina para esses caras e transformar eles em aminoácidos. Como assim? Olha lá para o 3-fosfoglicerato, tá vendo ali no meio? Esse 3-fosfoglicerato, ele vai formar a serina. Ele pode sair da via glicolítica e formar a serina. Lembrando que, para isso acontecer, ele precisa de um grupo amino. E quem é que está trazendo esse grupo amino? Quem é que fica transportando os grupamentos amino no nosso corpo? É a glutamina e o glutamato. Então essa é a importância daqueles dois aminoácidos. Eles ficam levando o nitrogênio, né, o grupamento amino, para outras vias, para que nessas outras vias ocorra a biossíntese dos aminoácidos. O importante aqui é você entender que esses aminoácidos eles são formados a partir de intermediários de outras vias, como a via glicolítica. Você está vendo aí os intermediários dando origem aos aminoácidos. E isso é possível porque nós temos glutamina e glutamato transportando os grupamentos amino para serem utilizados na biossíntese dos aminoácidos. Então vamos fazer um recap aqui da aula. Nós vimos que os animais obtêm os compostos nitrogenados através da alimentação por meio de um processo chamado ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio permite que o nitrogênio chegue para a gente através da alimentação. Nós temos a digestão que vai transformar as proteínas da dieta em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser quebrados no grupamento amina e no esqueleto carbônico. O esqueleto carbônico vai ser utilizado pelas vias glicolíticas. E o grupamento amina vai inicialmente ser transformado em glutamina e glutamato. Glutamina e glutamato vão levar os grupamentos amina para outras vias, onde vai ocorrer a biossíntese de vários aminoácidos importantes para o nosso metabolismo. Então, basicamente, esse é o metabolismo de biossíntese de aminoácidos. A gente viu que a glutamina sintetase, ela pode ser regulada alostericamente pelos aminoácidos que a glutamina forma. Então, os aminoácidos que a glutamina forma, nós vimos lá que eles voltam e se ligam na glutamina sintetase e freiam a atividade dela. E aquele é uma regulação alostérica. Existe outro processo um pouquinho mais complicado, que é a regulação covalente da glutamina sintetase. Essa regulação covalente, você pode achar bem difícil de pegar de primeira, galera, porque tem vários passos indiretos. Mas tenha certeza de que se você estudar mais de uma vez, ou seja, você assiste a aula, entende o esquema, aí não entendeu, volta, assiste a aula, entende o esquema de novo, tenha certeza que se você repetir, se você persistir, você vai entender esse processo. Ou sei lá, vai ver que você pega de primeira e só eu que tive que ler 3 vezes o livro do Leniger para conseguir entender. Essa regulação covalente é interessante a gente pelo menos compreender ela a primeiro momento, porque é a primeira vez que aparece essa regulação aqui no nosso curso de bioquímica básica, e ela pode ser necessária para entender algum processo mais para frente. Então é provável que a gente precise desse assunto quando a gente for estudar alguma coisa mais avançada, mais para frente. Então eu poderia simplesmente pular essa regulação covalente, mas eu vou tentar explicar aqui. Não se preocupe em memorizar, mas eu quero que você entenda que essa regulação covalente existe e eu quero que você pegue o princípio pelo qual ela funciona. A regulação covalente, ela é chamada assim porque ela altera de forma mais significativa, mais intensa a atividade enzimática. De que forma essa regulação covalente funciona? Bem, lembra que sempre que o Leniger mostra esse X vermelho é inibição. Quando ele mostra esse triângulo verde, é estímulo. Então, triângulo verde estimulando, X vermelho inibindo.
a glutamina sintetase, ela obviamente forma glutamina. Quando você tem glutamina demais, você precisa parar a glutamina sintetase. Se a glutamina está em excesso, precisamos parar a formação dela, precisamos parar a glutamina sintetase. Então a glutamina é capaz de dar início a um processo que vai parar a glutamina sintetase. E como é esse processo? Bem, além da inibição alostérica, que a gente viu lá atrás, nós temos aqui a inibição covalente. Vamos entender como é que ela começa. A glutamina, ela vai estimular um processo chamado desuridilação de uma proteína chamada P2. Então, a glutamina, ela vai inibir a glutamina sintetase. Como? Primeiro, ela vai estimular a desuridilação da P2. Quando essa P2 está desuridilada, ela vai estimular outra proteína, outra enzima chamada adenililtransferase, AT. Essa adenililtransferase, adenililtransferase, ela transfere de alguma forma grupos de adenilil. Então, essa adenililtransferase, quando ela é estimulada pela P2, que está desuridilada, ela vai adenilar a glutamina sintetase. A glutamina sintetase, quando ela é adenilada, ela vai ficar inativa. Ou seja, a glutamina, ela iniciou um processo que resultou na adenilação da glutamina sintetase, e quando a glutamina sintetase foi adenilada, ela se tornou inativa. Então, eu vou recapitular o processo. A glutamina estimula a desuridilação da P2. Essa P2 desuridilada estimulou a adenililtransferase. Essa adenililtransferase realizou uma adenililação da glutamina sintetase. Quando essa glutamina sintetase foi adenililada, ela se transformou na forma inativa. Esse é um processo de inibição covalente. E é chamado de covalente porque ele demora mais para acontecer, mas ele é mais potente. A gente já viu um processo muito semelhante lá com a regulação da pKa, no comecinho da via glicolítica, se você quiser voltar só para lembrar. Tá, e o processo de estímulo? Bem, a gente tem ali o alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato apontando para o símbolo de estímulo, não é? Então, o alfa-cetoglutarato e o ATP, eles conseguem estimular a glutamina sintetase. Por quê? Se eu tenho alfa-cetoglutarato demais e se eu tenho ATP sobrando, energia, então o nosso corpo, olha aqui, a gente tem o intermediário sobrando e a gente tem energia. Então é um bom momento para formar aminoácidos, formar a glutamina. E como eles vão fazer esse estímulo? Bem, se na inibição a gente desuridilou a P2, no estímulo a gente vai uridilar a P2. Então agora a P2 está uridilada. Essa P2 uridilada, ela vai estimular a adenililtransferase também. Então olha aí, a P2 vai estimular a mesma enzima, a adenililtransferase. Só que dessa vez, como a P2 está uridilada, ela vai fazer com que a adenililtransferase cause uma desadenilação, ou seja, ela vai remover o grupo adenilil da glutamina sintetase inativa, transformando ela na forma ativa novamente. Então, isso é um exemplo de regulação covalente, é um pouco mais lenta, só que é mais potente. Saiba que essas formas aqui, ativa e inativa, elas também estão estimulando outros processos, como a transcrição de genes que vão causar a formação da glutamina, a inibição. Então, enfim, esse processo aqui é bem mais potente do que a regulação alostérica, mas nota que ele funciona através de passos indiretos. Pode ser um pouquinho difícil de pegar, inclusive, se você achou essa aula difícil, não tema, porque o próprio Lehninger, no comecinho do capítulo, ele diz, olha, para quem está começando na bioquímica, esse assunto aqui pode parecer assustador. Então, se o próprio Lehninger avisou, você não precisa se preocupar caso você tenha achado a aula difícil. Mas, como eu disse, se você for construindo o seu conhecimento estudando passo a passo, você vai conseguir entender cada vez mais as coisas complicadas. Então, quando a gente chegar lá no
nas aulas de suplementação, de dieta, que a gente estiver fazendo referências, ó galera, lá no ciclo de Krebs, aí você já vai ter toda essa bagagem, porque vai estar tudo disponível aqui no nosso acervo de aulas de bioquímica, biologia molecular e biofísica, a estação Atlas. Mas então, professor, você disse que esse assunto aqui é o último do curso de bioquímica básica. Sim, não se preocupa que isso aqui não é de forma alguma nenhum bait para você comprar curso, tudo vai estar disponível de graça, todas as minhas aulas. Mas quando a gente terminar essa parte de bioquímica básica, eu já vou começar a lançar no canal outro curso de bioquímica integrada. Nessa bioquímica integrada, eu já estou planejando como é que eu vou fazer. Como é um canal do YouTube, né, não é uma coisa formal, então eu tenho liberdade para criar meus próprios tópicos. Então provavelmente a gente vai ter módulo de bioquímica do sono, bioquímica do estado alimentado, onde a gente vai estudar insulina, por exemplo, bioquímica do estado de jejum, onde a gente vai se aprofundar no glucagon. Então provavelmente vão ser módulos assim. Eu ainda estou planejando, mas vai estar tudo aqui muito em breve. E lembre-se, o conhecimento ele precisa ser construído passo a passo. É interessante que tem uma franquia que eu gosto muito, que é Star Wars, onde você tem os Lord Siths e você tem os Cavaleiros Jedi. Os Cavaleiros Jedi, eles são conhecidos por cumprir todas as etapas do aprendizado. Os Lord Siths, eles são tão obcecados com o poder que eles querem poder rápido, a qualquer custo, e aí eles acabam pulando etapas do treinamento. Então isso serve para ilustrar o cara que quer pular direto para as coisas. Ele não quer aprender bioquímica, mas quer aprender como é que funcionam os suplementos. E aí ele vai direto estudar os suplementos e fica com conhecimento faltando de bioquímica e acaba tendo um conhecimento muito superficial e raso. Aqui não. Aqui na Estação Atlas nós estamos formando super nerds, verdadeiros cavaleiros Jedi da bioquímica, que vão estudar passo a passo, vão construir o conhecimento da forma correta para quando a gente estiver estudando os suplementos, a bioquímica do sono, dietas, a gente vai compreender esses processos de forma aprofundada. No livro do Lenig, esse assunto vai da página 881 até 891. Se você quer aquele esquema da digestão das proteínas, ele está lá perto da página 700, porque ele faz parte de outro assunto. Lembra que quando eu monto minhas aulas, eu pego o livro do Lenig, eu tento montar o raciocínio que eu quero explicar na aula e vou pegando vários fragmentos. Então, enfim, se você quer aquele esquema específico, vai lá pela página 700, tá por lá, acho que é 730 por aí. Mas o assunto de biossíntese de aminoácidos está na 881 até 891. Lembra que o Leninger tem mostrando lá todas as etapas da biossíntese de cada aminoácido. Só que nós vamos ter aulas específicas sobre suplementação e sobre os principais aminoácidos da suplementação. Então, essa parte de biossíntese de aminoácidos específicos nós vamos ver em outras aulas mais avançadas que vão estar provavelmente no nosso curso de bioquímica integrada, que vai estar disponível aqui muito em breve. Bons estudos e até a próxima!